Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo de seus lares. É com muita alegria que estamos mais uma vez reunidos neste Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui. Pais e mães, as aulas da evangelização e da pré-mocidade continuam disponibilizadas no YouTube, canal SEAC Birigui Evangelização Espírita. Vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Vamos iniciar nossa reunião relaxando nossos corpos e nossas mentes, elevando nossos pensamentos em Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, rogando o amparo e bênçãos de luz dos protetores desta casa, Felício Luchini, José Maria Lisboa, Linda e João Dias de Almeida, coordenando nossos trabalhos desta noite. Que possamos refletir sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece, relembrando as mensagens do Cristo que nos confortam e nos dão bom ânimo para trilhar nossas vidas no caminho do bem, apesar dos infortúnios e das angústias que estamos atravessando. Que nosso equilíbrio mental e espiritual seja fortalecido e todos vocês que estão em seus lares, distantes de nós fisicamente, embora tão perto espiritualmente, já que estamos vibrando numa mesma sintonia, recebam todo o amparo e energias salutares para renovar suas forças físicas e mentais. Somos uma família, uma irmandade, que tem os mesmos objetivos e aspirações nessa jornada terrena, em busca de nossa evolução moral e espiritual, tendo como suporte o Espiritismo, que além do estudo, nos ensina a prática da caridade moral e material para com o nosso próximo. Que os médicos espirituais nos aliviem e nos curem de todas as enfermidades do corpo e da alma. Que os enfermos nos hospitais ou em seus lares recebam o bálsamo curativo para suas matérias, suas mentes e seus espíritos. Como disse Chico Xavier, o Espiritismo é, antes de tudo, o processo libertador da consciência, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje teremos como palestrante o nosso amigo Dr. Ademar Quirino da Silva, que trará o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Boa noite a todos. Um pouco frio, mas vamos fazer esforço para poder pelo menos falar com mais clareza. Essa parábola, Os Trabalhadores de Última Hora, ela é um pouco complicada e muito difícil de ser interpretada. Mas antes disso, vamos falar de um modo geral das parábolas. O Cristo utilizou muito o recurso das parábolas para ensinar o povo do seu tempo.
Mediante essas parábolas, ele transmitia ensinos morais a um povo bastante rude, ainda incapaz de assimilar todas as verdades contidas nos seus ensinamentos. Como as parábolas de Jesus são intemporais, elas valem sempre. Cada um extrai delas a lição compatível com o seu estado de evolução espiritual. Mas a essência dela, nós sempre vamos perceber que é aquela de ser humilde, ser humano, ser honesto e fraterno. Isso todas as parábolas do Cristo trazem. À medida aliás, que a criatura cresce em compreensão, ela percebe novos desdobramentos em uma mesma mensagem evangélica. Hoje, nós vamos falar nessa parábola que muitos chamam de parábola dos trabalhadores da vinha. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos 1 a 17. Essa parábola, conforme eu já disse, é de muito difícil interpretação e, curiosamente, foi a única constante do Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec não comentou. Ele simplesmente transcreveu toda a parábola e acrescentou instruções de espíritos, que são 4 espíritos, que são os trabalhadores que com ele ajudaram a compor esta doutrina maravilhosa. Como o texto é bastante longo, nós vamos fazer a interpretação por partes. Antes eu queria fazer um lembrete que, por causa de algumas expressões, de algumas palavras usadas na parábola, muitas vezes nós perdemos o foco, esquecemos que esta parábola dos trabalhadores da vinha refere-se ao reino de Deus, ao reino dos céus, e não às várias coisas de que ele trata, que ali fala em os primeiros serão os últimos os primeiros, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Então, às vezes a gente se perde e esquece que ela está tratando do reino dos céus. E no Evangelho do Cristo existem várias passagens que falam do reino dos céus, sempre comparando esse reino com alguma coisa que era do conhecimento comum das pessoas daquele tempo. Então nós temos, aliás, na última palestra do Dr. Paulo, ele fala a do festim de núpcias, que também é sobre o reino dos céus. Tem outro, a joia escondida, tem o fermento na farinha, que o Cristo faz essa comparação, tem a do grão de mostarda. Então tem várias passagens do Evangelho que tratam do reino dos céus. E como o povo não compreendia, ele continuava sempre fazendo as suas comparações. Então vamos iniciar pelos versículos 1º e 2º. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Veja que as primeiras pessoas que ele chamou, ele combinou que seria 1 dinheiro ou 1 denário, como eles diziam, por dia. Essa expressão, reino dos céus, como ela é muito comum nos evangelhos, é bom que se interprete ela como sendo aquele estado de plenitude espiritual que nós pretendemos atingir. Todos nós que pretendemos ser cristãos, nós precisamos pensar em desenvolver virtudes, em procurar ser bons, ser humildes, ser caridosos, saber perdoar. E só assim nós atingimos esse estado de plenitude. Porque o reino dos céus não é um lugar delimitado. É um problema íntimo de cada um de nós. Segundo a doutrina espírita,
o ser humano atingirá esse estado de perfeição por meio do conhecimento e da sua transformação moral, que aliás são obtidos depois de inúmeras reencarnações. Porque numa só encarnação ninguém consegue atingir esse estado de plenitude. É preciso muitas experiências. O pai de família de que trata esta parábola é evidentemente Deus. E a vinha é a humanidade, é a terra, é aquele lugar onde existe o trabalho a ser desenvolvido por todos nós. E o trabalho? O trabalho é a aquisição de virtudes que devem enobrecer a nossa alma. Não se está se tratando aqui de um trabalho físico ou um trabalho mental. Está especialmente falando do trabalho na vinha do Senhor, que é a prática do bem, a prática de virtudes, que vai nos transformar em pessoas de espírito mais evoluído. O que é o salário? O salário ou a paga é justamente a alegria, o gozo espiritual decorrente da própria evolução alcançada. Por isso nós trabalhamos, nós nos esforçamos, especialmente nesta encarnação que nós temos conhecimento, em praticar o bem, em seguir os ensinamentos do Cristo. Então nós queremos nos melhorar. A cada dia que passa, nós queremos ser mais bons para poder merecer a ajuda de Deus. E nós já vimos também que esse estado de bom que o reino dos céus nos promete, ele é alcançado pelo nosso trabalho pessoal. Não há uma graça divina, como alguns entendem. É tudo decorrente do nosso esforço pessoal. Quando a parábola fala em sair de madrugada, ou seja, aquele pai de família saiu de madrugada, isso é para realçar o valor do trabalho desde cedo. Nós devemos começar já de madrugada a nos preocupar com a nossa pureza espiritual, a nos preocupar com o bem do próximo, com a ajuda daqueles que de nós precisam. Então, esse trabalho diligente e produtivo, que começa logo cedo, ele já foi anunciado no Livro dos Espíritos. Quem olhar na parte terceira das leis morais, vai ver no capítulo 3º da Lei do Trabalho, em que é realçada a importância do trabalho, e especialmente o trabalho voltado para a nossa melhoria espiritual. No versículo 3º ao 7º, prosseguindo: E tendo saído junto da 3ª hora, viu estarem outros na praça ociosos, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Aqui ele já não fala em 1 denário, ele fala que vai dar o que for justo. E eles foram, saiu porém outra vez junto à hora 6ª e junto à hora 9ª, e fez o mesmo, ou seja, prometeu o que fosse justo. E junto da 11ª hora, tornou a sair e achou outros que lá estavam e lhes disse: Por que estáis aqui vós o dia todo ociosos? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Ele disse: Ide vós também para a minha vinha. Veja que nesse nesse último grupo, ele não fala em salário, ele só fala: Ide para a minha vinha. Para entender bem esta parábola, nós precisamos entender o horário que os judeus utilizavam naquele tempo e a forma como eles marcavam o dia e a noite. Até hoje, lá o dia de 24 horas, ou seja, o tempo de rotação da Terra em torno de si mesmo, começa às 6 horas da tarde. Interessante porque para nós o dia começa à meia-noite, ou 0 hora, né?
Para eles não, começa às 6 da tarde e vai até às 6 da tarde do dia seguinte. Mas para diferenciar o dia de sol com a noite, eles dizem, ou eles interpretam que o dia começa então às 6 da manhã e vai até às 6 da tarde. E a noite começa às 6 da tarde até às 6 da manhã. Quer dizer, isso tudo é convenção entre eles e cada um adota a forma que quer. Então, quando fala em terceira hora, primeira hora, seriam 7, que é a madrugada, 6 horas. A terceira hora, às 9, a sexta hora, ao meio-dia, a nona hora, às 3 da tarde e a 1ª hora, às 5 da tarde. Isso não tem tanta importância porque a hora de relógio é o que menos interessa nesta parábola. Porque essas horas de contratação dos trabalhadores correspondem às diferentes convocações que Deus fez à humanidade. Em várias épocas da humanidade, nós recebemos essas convocações. Uns atendem, outros não atendem. Uns começam e param, outros começam só mais tarde. E assim Deus continua enviando sempre os seus emissários para renovar esse convite. Vejam que desde Moisés, desde João Batista, quando ele dizia arrependei-vos, os tempos estão chegados, esses eram os primeiros chamados para que nós entendêssemos a necessidade de mudar o nosso comportamento. E qual que era então essas convocações? Era justamente para que os filhos de Deus cultivassem virtudes. Veja, não é para construir uma casa, não é para trabalhar no escritório, é para cuidar de se melhorar moralmente. Uns começam mais cedo, outros começam mais tarde. E, no entanto, para os bons trabalhadores, o salário é sempre o mesmo, não importa a hora em que iniciar o trabalho de se regenerarem. Os trabalhadores de primeira hora, de que fala esta parábola, são os espíritos que contam o maior número de encarnações. Então veja, quando falam os que foram convocados às 6 horas da manhã, foram muitos séculos atrás para iniciar o trabalho de melhoria espiritual. E nós, que hoje nos consideramos os trabalhadores da última hora, estamos atendendo a essa convocação agora, depois do último chamado que nós entendemos que tenha sido feito por Kardec e seus seguidores. Os trabalhadores contratados posteriormente simbolizam justamente os espíritos que foram gerados há menos tempo e eles fazem, ou por fazerem melhor uso do seu livre-arbítrio, aproveitaram melhor o tempo que lhes resta até a transformação que nós esperamos que logo deverá ocorrer no planeta Terra. Então, o que Deus quer de nós é que nós sejamos constantes no trabalho, ou seja, permanentes no trabalho, tenhamos desinteresse, não é só pensando na paga que esse trabalho vai nos proporcionar. Temos que ter boa vontade e esforço, porque sem isso o trabalho não tem grande mérito e muito pouco nos aproveita. Os bons trabalhadores se distinguem justamente por essas características. O mercenário, obviamente, só pensa na paga, só pensa no salário. Ele não quer saber nem da qualidade e nem da quantidade do seu trabalho. E o versículo 8º diz: e aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. Essa ordenação divina refere-se, obviamente, ao acerto de contas que o espírito tem que fazer para que possa aferir os resultados do seu trabalho durante toda essa jornada. Então, nesse momento se vai apurar se ele teve efetivo progresso moral ou se não teve progresso nenhum. A expressão aproximando-se à noite
utilizado na parábola não significa o cair do sol, mas apenas o término de uma encarnação ou de um ciclo de evolução. Versículo 9 ao 15 diz: E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor da noite. Aliás, o calor do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto dei a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o meu, do que é meu? Ou é mau o teu olho porque sou bom? Ou seja, ou você está com inveja. Então veja, é uma linguagem que o Cristo utilizava como se Deus, representado no pai de família, estivesse verbalizando uma situação realmente de mexer com dinheiro e de mexer com trabalho duro na vinha. Mas é claro que acho que só dessa forma o povo poderia entendê-lo melhor. Porque é difícil imaginar Deus falando assim: eu posso dar o que quiser porque é meu. É claro que não há uma linguagem divina se nos fosse dado ouvi-lo pessoalmente. O pagamento que os trabalhadores recebem é o mesmo. Não importa se começaram no início da jornada ou já quase no fim. Cada labor representa uma encarnação ou um período de aprendizado que todos nós temos que passar. Há espíritos que consomem muitas encarnações para poder tomar o caminho do bem. Outros, com muito menos encarnações, ele consegue entender a justiça, os ensinamentos e as leis de Deus e passam a apresentar melhor qualidade do seu trabalho. Não tanto pela qualidade, porque eles vieram depois, né? Para aferir o mérito de cada um dos obreiros, é claro que o pai de família ou quem que lhe contratou o trabalho, não interessa saber se ele trabalhou 12, 9, 6, 3 ou apenas 1 hora. O que importa é saber se ele produziu um trabalho de boa qualidade. E o versículo 16 diz: Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse é o mesmo final da parábola da festa de núpcias. Os indivíduos escolhidos, ou seja, aqueles que chegaram à perfeição moral, serão os primeiros no reino dos céus, porque souberam aproveitar integralmente os trabalhos na vinha e ao longo das sucessivas reencarnações. É interessante que a gente frise bem e fixe bem que quando ele está falando em 3ª hora, 9ª hora, 6ª hora, ele está falando em período de reencarnação ou período de término de uma aprendizagem. Não está falando em hora de relógio. Então, por isso é bom que a gente entenda que ao longo dessas sucessivas reencarnações é que nós vamos apresentar um trabalho ao final. E não é no horário de relógio. Isso aí fixa apenas o trabalho material. Os trabalhadores de última hora são então, pois, esses que, embora trabalhando menos, apresentaram melhor qualidade. E nós, os espíritas, entendemos que tudo isso é explicado pela reencarnação. E o Cristo não podia usar essas palavras naquele tempo, porque não seria entendido. Ele às vezes disse de forma ainda um pouco velada e não recebeu o acolhimento daqueles que o ouviam. Então era realmente difícil, por isso ele usava
esses meios para se fazer melhor entendido. Vamos agora apelar para aqueles que deixaram as suas instruções no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Temos o testemunho de Henri Heine. O nome sugere ser francês, mas ele era alemão. O nome era Heinrich Heine. Ele viveu apenas 58 anos. Ele diz o seguinte na sua passagem: os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes que por último vieram foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre os da última hora. Porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não já na base, e sim na cumieira do edifício. Receberão, pois, o salário proporcionado ao valor da obra. Veja, a parábola fala em trabalhadores de primeira hora, da hora terceira, sexta e assim por diante, dando a impressão de que todos estão na mesma leva de trabalhadores e que todos ao final receberão o mesmo salário. E aqui Henri Heine fala que os trabalhadores de primeira hora foram Moisés, os patriarcas e depois vieram os pais da igreja, os filósofos e tudo mais. Mas isso não significa que essas pessoas estejam até hoje trabalhando para chegar junto com os de última hora. Não, muitos deles já completaram a sua tarefa há muitos anos, há muitos séculos. Mas aqueles que não conseguiram seguir os ensinamentos, esses continuam até hoje participando desses grupos. Vejam o que Henri Heine diz aqui, que mais de um patriarca, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã encontram-se entre os trabalhadores da última hora, quer dizer, encontram-se entre todos nós que estamos tentando nos melhorar. Só que eles, como já têm muito mais tempo, eles ainda estão lutando, mas num período um pouco mais elevado pelo conhecimento, pela luz que já adquiriram. Constantino, espírito protetor, que foi o primeiro que procurou interpretar esta parábola, diz o seguinte: o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Então veja o que Constantino diz aqui, é que nós, os espíritas, que nos consideramos trabalhadores de última hora, não devemos pensar que já estamos com o nosso salário garantido. Nós temos que trabalhar igual aos outros, temos que procurar produzir, porque se ficarmos parados, nós não vamos receber esse salário que nos foi prometido. O espírito de verdade, que é outra
instrução que consta do mesmo capítulo, diz o seguinte, e aqui ele dá um enfoque um pouco mais avantajado. Diz ele, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Aqui ele já está falando na mudança da categoria do planeta de um tipo para outro mais evoluído. Ele diz, ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Deus procede neste momento, essa é a conclusão dele, aos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpe o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuaram diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão então estas palavras, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Vejam que eu só não mencionei aqui o Erasto, vamos falar um pouco mais para frente. Mas depois do que os espíritas passaram a imaginar que são os verdadeiros trabalhadores da última hora, nós fomos rever os ensinamentos de Constantino, que ele diz o seguinte, bons espíritas, meus bem-amados. Ele começa dizendo, bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Esta é a tradução correta do que está no original francês. Constantino diz, portanto, sois todos trabalhadores da última hora. Ele não diz os trabalhadores da última hora. Portanto, nada justifica essa interpretação exclusivista que muitas pessoas procuram dar às palavras de Constantino para se arvorarem em trabalhadores de última hora. Quem é que em sã consciência pode-se dizer que seja um bom espírita? Nós olhamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, lá tem um elenco das qualidades do bom espírita. Nas lições, o homem de bem e os bons espíritas. Então, não é fácil ser considerado bom espírita. Esse é um dos pontos, né? Agora, embora alguns pensem que Constantino tenha se referido aos espíritas como sendo os trabalhadores de última hora, ele diz apenas que nós somos trabalhadores de última hora, ou seja, estamos entre aqueles que estão disputando um salário agora no final desta mudança planetária. E Erasto, agora chegou a vez de Erasto, ele que foi amigo de Paulo, do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Veja, ele também não fala espíritas, sois os escolhidos de Deus. Ele diz, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. E quem é que pode dizer quem é verdadeiro adepto, não é isso? Então Kardec, para que não houvesse dúvida, ele um grande pedagogo que era, para que não surgissem más interpretações do que ele dizia, ele pediu Erasto para dizer quais eram as características do bom espírita. Então ele diz o seguinte,
Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. E no próprio Evangelho, também ainda no capítulo 17, lá no item 4 diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, não vamos ficar tristes por não sermos os únicos trabalhadores da última hora, mas vamos ficar alegres por fazermos parte desse grupo, desde que levemos com honestidade essa prática de virtudes que o Cristo espera de nós, ou seja, que o pai de família está esperando na vinha para a qual ele nos contratou. Vamos ver o que significa a última hora. O significado está subentendido nas palavras do Espírito de Verdade, que nós já lemos. Diz ele que o Senhor, ao chegar, quer encontrar a obra acabada e complementa dizendo que aqueles que houverem retardado a colheita serão levados pela tempestade no turbilhão. Vejam, isso significa que todos nós estamos participando desse momento de transição em que a Terra vai deixar de ser o mundo de expiação e provas para ser o mundo de regeneração. É claro que não existe uma data. Ninguém vai falar que vai ocorrer no dia 3 de agosto de 2050 ou que vai ser num dia tal do século que vem. Mas nós sabemos que essa transformação vai se operar. E nós sabemos também que aqueles que não houverem cumprido os ensinamentos do Cristo, esses não serão aproveitados aqui na Terra, que aqui ficarão os espíritos melhores, os espíritos escolhidos por terem cumprido a sua parte nesse trabalho da vinha. Então, esse trabalho nosso, ele é muito importante, porque você tendo consciência de que está vivendo uma fase de mudança e que pode participar dela, você tem que esperar que um dia você seja convidado para assumir um trabalho de mais responsabilidade. Se nós estamos atrapalhando essa regeneração do planeta, então, mantendo ciúmes, discórdias, esses preconceitos que nós temos ainda, seja preconceitos de cor de pele, de raça, de religião, de escolha em matéria de sexo, de tudo isso nós não podemos pretender um lugar no meio desses trabalhadores de última hora. Diz aqui o Evangelho que os mansos herdarão a terra. Isso está num dos capítulos de Moisés, em que ele fala no Sermão da Montanha, aquelas bem-aventuranças. Ele diz que os mansos herdarão a terra. Então as pessoas dizem, mas se nós lutamos para adquirir um lote lá no céu, por que vamos nos preocupar na terra? Mas o nosso lotezinho lá no céu pode estar guardado, mas nós temos sempre necessidade de voltar aqui. E é melhor voltar no mundo renovado do que no mundo mais atrasado. Então a terra vai continuar sendo o nosso plano de experiência por muitos anos. Aliás, até nos Salmos, o Salmo 37, no número 11, ele já fala que os mansos herdarão a terra. Olhando o livro Parábolas e Ensinos de Jesus de Cair Barchuto, nós vamos ver que ele dá a mesma interpretação que dá o Espírito de Verdade. E ele diz aqui que provavelmente estamos com a possibilidade do trabalho na vinha do Senhor, nessa etapa, ou seja, no momento em que encerra um ciclo da nossa civilização e se prepara a nova era. Então é importante nós estarmos
participando deste grupo que vai operar essa transformação. Porque todos nós, como espíritos, nós temos responsabilidade. Todos nós assumimos um determinado cargo, embora nós estejamos mais preocupados com cargos, né? Mas nós vamos receber encargos, que são encargos que nos são propostos de acordo com o nível de evolução que nós já atingimos. Os trabalhadores de última hora, ou seja, da 11ª hora, eles fazem parte da última turma que foi convidada. Se nós olharmos todos os grupos que já passaram pela Terra, aqui ele fala em 5 grupos. Se nós adotarmos esse mesmo esquema, nós vamos ver que na madrugada do cristianismo surgiu Moisés, os profetas, né? E que logo depois de Moisés veio João Batista. Então veja, Malaquias já no capítulo 4 do seu evangelho, não, do seu livro, ele diz que ele anunciava a vinda de Elias. Então o Cristo disse que Elias já tinha vindo, isso agora, no tempo dele, que Malaquias é muito anterior a Cristo. Ele disse que o Elias já tinha vindo, mas que não o haviam reconhecido. Então os apóstolos perceberam que ele falava de João Batista. Então eles colocam o João Batista como sendo um dos anunciadores também, e foi mesmo que ele falou tanto nos desertos, né, da vinda do Messias. Ele falava, arrependei-vos dos seus pecados. Então ele foi um dos que vieram depois do Moisés. E temos também, na hora sexta, eles falam que foi ao meio-dia que chegou Jesus e os seus apóstolos. E que na hora nona surge Paulo e depois vem Chico de Assis e vários espíritos de realce que fizeram também as suas convocações para o povo do seu tempo. Então é claro que isso não tem uma data certinha, mas essas convocações são feitas no decorrer dos tempos. Nós vamos recebendo isso e vamos ficando surdos, não ouvimos, não praticamos nada do que nos é pedido. Então, o articulista que escreveu isso disse que o último convite que foi feito para nós foi com Kardec e seu grupo já no século XIX. Por isso que eles falam que nós estamos nesse grupo da 11ª hora e que devemos aproveitar. Embora estejamos há pouco tempo ainda, nós temos condições de cumprir a nossa parte nesse trabalho. Vamos falar então das conclusões a que chegamos depois de todo esse esboço que fizemos. A primeira conclusão é de que a denominação trabalhadores de última hora refere-se a todos aqueles que trabalham para o bem, sejam eles espíritas, católicos, protestantes, budistas e até mesmo pessoas que não têm religião, desde que pratiquem o bem, desde que ouçam esses conselhos e façam a caridade, esses fazem parte dos trabalhadores da última hora. A segunda conclusão que nós chegamos é de que nós, os espíritas, temos todas as possibilidades de engrossar esse agrupamento, pois nós já sabemos da reencarnação, nós já sabemos do que acontece com o espírito depois que deixa este plano. Nós temos condições de entrar em contato com essas pessoas. Nós sabemos que a vida depois dessa vida, da comunicação com os nossos entes. Então tudo isso nos facilita o trabalho nesta nova fase da vinha do Senhor. A terceira conclusão é de que a última hora a que se refere esta parábola, ela deve ser entendida como o período que estamos vivendo agora.
que é quando os espíritos da nova era estão chegando. Se nós pararmos um pouco para pensar, nós vamos ver que ultimamente estão nascendo pessoas muito evoluídas, muito espiritualizadas. Há poucos dias eu ouvi um testemunho do Divaldo, em que ele respondendo a uma mulher se Emmanuel que Emmanuel reencarnaria depois da morte do Chico. O Chico morreu dia 30 agora, né? De junho. E de 2000. Então o Divaldo disse, não, Emmanuel já reencarnou no ano 2000. Perdão, o Chico morreu em 2004, se não me engano. E o Emmanuel teria reencarnado em 2000. Então hoje ele estaria com 21 anos de idade. Logo nós estaremos sabendo de quem é essa pessoa. E assim muitos espíritos evoluídos que estão nascendo entre nós e que nós devemos estar preparados para recebê-los. A quarta conclusão é de que estamos tendo a nossa oportunidade agora e que nós vamos reencarnar ainda, certamente, 1, 2, 3, 5 vezes, não sei, antes de haver essa transformação. Mas até lá nós estaremos em muito melhores condições para poder participar ativamente desse trabalho de regeneração nossa e colaborar para a regeneração do mundo. A quinta conclusão é a de que tudo depende de nós, se vamos ou não fazer parte da regeneração do nosso planeta, se somos ou não parte deste agrupamento. Porque nós estamos recebendo esse convite desde quando? Desde há 2000 anos. E nós vimos renascendo. É possível até que alguns de nós tenham sido gerados depois disso, mas acredito que não, porque as pessoas que foram geradas depois disso ainda estão bastante atrasados mentalmente, como nós vemos muitos irmãos que nós temos aqui. Eu li algumas outras passagens que falam, mas hoje não vai dar para falar porque é muito longo, mas apenas acenar com Antônio Luiz Saião. Ele tem um livro chamado Elucidações Evangélicas, em que ele fala, repetindo o que está nos 4 evangelhos de João Batista Rustang, ele fala que os últimos serão os primeiros. O Cristo falou isso porque o povo judeu daquela época era muito orgulhoso. Os dirigentes daquela classe, eles se sentiam superiores àqueles que não seguiam as leis de Moisés. Então o Cristo queria dizer para eles que não era problema de casta, não era problema de nacionalidade, não era problema de raça, nada disso. Era problema de trabalho, de evolução. Então ele entendeu que os judeus iriam entender essa mensagem como sendo relacionada à forma como eles encaravam ao seu valor perante os outros que viviam com eles. Então, esta parábola, como vocês viram, ela é longa, é difícil. Eu cometi alguns deslizes, porque é muito difícil você gravar tudo isso para falar numa tacada só. Mas espero que tenha satisfeito pelo menos a curiosidade de muitos que vão procurar lê-la com mais cuidado. Boa noite, muito obrigado. Obrigada, Demar. Que os nossos irmãos desencarnados sejam acolhidos por seus entes queridos que já partiram e recebam o socorro espiritual no plano superior. Que abram seus olhos e aceitem sua nova condição de espíritos desencarnados. Que se desapeguem de tudo o que deixaram no plano terreno, seus familiares, seus amigos, seus bens, e sejam encaminhados aos hospitais e escolas espirituais, onde receberão o medicamento e luz para a sua evolução. Sigam em paz. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade,
Dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará da nossa alma o espelho onde deve se refletir a vossa divina imagem. Procuremos, no encerramento desta reunião, agradecer a oportunidade de estarmos juntos nesta noite de paz e amor, estudando a doutrina espírita. Que estes ensinamentos sejam incorporados em nossas vidas e que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, trazendo serenidade, compreensão e esperança. Que os espíritos de luz estejam presentes em seus lares, levando o auxílio, a orientação e o socorro para as suas tribulações. Que tenhamos paciência e tolerância, entendendo que tudo tem o seu tempo. Devemos respeitar o fluxo do tempo para nosso aprendizado e para o nosso crescimento espiritual. Devemos perdoar agora e sempre, já que todos nós temos nossos defeitos e nossas imperfeições. Não duvidem da justiça divina. Ela está sempre fazendo o melhor para a nossa jornada terrena. Continuemos praticando nossas caridades, pois assim estaremos colocando nossas forças da alma em movimento, fazendo aos nossos irmãos o que gostaríamos que nos fizessem. O que se planta aqui, colheremos na pátria espiritual. Sabemos que nossa passagem terrena é temporária, por isso temos que progredir, moral e espiritualmente, nesse estágio terreno. Que tenhamos sabedoria para enfrentar as dificuldades e coragem para seguir em frente, aceitando os desígnios de Deus. Que nossa prece seja clara, fazendo vibrar uma fibra da alma, atingindo o seu objetivo com nossa fé. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Para finalizar nossa reunião, teremos a música Aleluia e desejamos a todos vocês um ótimo fim de semana e que a próxima semana seja de paz, amor, saúde e prosperidade para vocês, seus entes queridos, e que seus lares sejam cada vez mais harmonizados e respeitando sempre nossas orações diárias. Boa noite. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta-me a presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor.